Oi, gente. Roberto Campos Neto, depois de tentar censurar o Gabriel Galípolo, indicado do Lula, do governo Lula, ele está agora querendo terceirizar, que é uma palavra de eufemismo, para privatizar as reservas internacionais do Brasil. Deu entrevista para BlackRock, que o deputado federal Lindenberg Farias aqui vai explicar melhor, mas que é uma entrevista terrível. Isso mostra a importância do nosso, e eu digo nosso porque é de todos nós, e o Lindenberg, a Gleisi Hoffmann, e vocês estão divulgando, do nosso abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, por juros mais baixos e pelo Brasil. Esse abaixo-assinado é muito importante não só vocês assinarem, mas vocês divulgarem, para a gente multiplicar, porque a gente precisa claramente enfrentar essa questão que é central para o futuro econômico do país. Vamos ver a fala do deputado federal Lindenberg Farias e depois eu vou comentar mais sobre isso. Mais um escândalo vergonhoso envolvendo Roberto Campos Neto. Na semana que ele tentou censurar o Galípolo, o diretor de política monetária que foi indicada pelo Lula, hoje acabou de sair uma matéria na Reuters dizendo que ele deu uma entrevista à BlackRock. BlackRock é o maior gestora de fundos do mundo. Administra algo em torno de 10 trilhões. Domina boa parte das companhias, das empresas do mundo, né? São considerados por muitos fundos abutres. Então já seria estranho uma entrevista do presidente do Banco Central a BlackRock. Mas veja bem, o que é que ele fala nessa entrevista que saiu hoje, essa entrevista? Ele diz o seguinte, que o Brasil pode terceirizar a gestão das nossas reservas internacionais, pessoal, que são algo em torno de 380 bi de dólares. Essas reservas foram conquistadas com muito suor do nosso país, nos governos do presidente Lula e Dilma Rousseff. E essas reservas são fundamentais para dar segurança, estabilidade econômica para o país. Esse cara tem que ser afastado. Olha a ameaça que é a gente deixar um bolsonarista, essa lei da autonomia acabou criando isso, com mandatos separados do presidente da República. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro e está falando agora em terceirizar a gestão das nossas reservas internacionais. Isso é um crime, pessoal. Além de tudo que ele está fazendo com a economia brasileira. Eu já tenho mostrado, ele não está mantendo a taxa de juros em 13,75, o que vale são os juros reais. Os juros reais estão subindo. Porque quando a taxa Selic era 13,75 e a inflação era 11%, você tinha algo em torno de 2% de juros reais. Só que a inflação despencou agora no governo do presidente Lula. O que está acontecendo é que mês a mês a taxa de juros real está aumentando. Está estagnando a economia brasileira. Então esse cara é um perigo. Agora, é uma vergonha esse ponto aqui. Eu já entrei no Conselho Monetário Nacional pedindo a exoneração do Roberto Campos Neto. São necessários 41 votos dos senadores para que ele seja afastado. Agora eu vou entrar com a segunda denúncia, citando esse fato dele dar uma entrevista para BlackRock, um fundo abutre, maior gestora de ativos do mundo, falando em terceirizar 380 bi das nossas reservas. Então, uma entrevista para a própria BlackRock. Vai terceirizar para quê? Para BlackRock? Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Eu peço que vocês compartilhem isso aqui. Nós estamos na nossa cruzada. Eu estou convencido que esse Roberto Campos Neto é uma ameaça ao Brasil e faz uma política de sabotagem ao Brasil e ao presidente Lula. E o deputado Lindenberg Farias está coberto de razão. Coberto de razão. Eu quero falar um pouco sobre a estratégia do abaixo-assinado, o que é que a gente quer com isso, que, claro, é a saída do Roberto Campos Neto, mas queremos juros mais baixos. E somos, em última análise, contra a autonomia do Banco Central também, embora esse não seja o foco do abaixo-assinado, né? Eu vou aqui, lembrando, mostrar para vocês o abaixo-assinado para a gente fazer uma reflexão, não é? Fazer uma reflexão.
Fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. Esse é o título do nosso abaixo-assinado, que agora está com quase 50 mil assinaturas, e eu espero que em breve aumente bastante o número de assinaturas e que vocês divulguem em suas redes sociais. Não basta assinar, tem que divulgar e convencer as pessoas que você conhece, da sua família, amigos, conhecidos, espalhar nos grupos e dizer para as pessoas: essa é uma questão de proteção do país, da economia do país, que impacta todos nós. Por isso que eu estou pedindo algo maior do que vocês, para vocês. Eu não estou pedindo apenas que vocês assinem. Eu estou pedindo para que vocês se juntem com a gente na luta para divulgar esse abaixo-assinado. E por que o abaixo-assinado é tão importante? Porque o abaixo-assinado é uma sinalização para o Conselho Monetário e para os senadores de que a população brasileira cada vez mais está se posicionando contra a permanência de Roberto Campos Neto e dessa política de juros altos, de juros que estão aumentando. Eu quero desenvolver um pouco mais sobre isso aqui com vocês para explicar. Olha só, se a população brasileira fortalecer o abaixo-assinado, essa sinalização para o Senado vai significar que nós vamos ter não só a bancada da esquerda, mas podemos ter parte de uma bancada chamada de centro, que a gente sabe que não é bem centro, mas aqueles políticos que estão olhando os ventos da nação. Quando eles verem um abaixo-assinado poderoso, com cada vez mais assinaturas, eles vão dizer: e é melhor a gente ir nessa onda, né, e não se opor a ela, porque se a gente se opor a ela, né, então se a gente chega à votação com apoio, com força, com peso, a gente pressiona os senadores a votar pela saída do Roberto Campos Neto. Essa é uma coisa. Uma outra coisa é que se a gente também conseguir o apoio suficiente, talvez não suficiente ainda para tirar do Roberto Campos Neto, mas suficiente para pressionar o Conselho Monetário, o Copom, para reduzir os juros, essa já vai ser uma micro vitória. Porque a gente pode pressionar. Em agosto vai ter uma reunião do Copom, que eles vão definir a taxa Selic. Se a pressão for muito grande e o abaixo-assinado contribui fundamentalmente nessa pressão por juros mais baixos, a reunião do Copom pode decidir reduzir um pouco os juros. E aí nós estamos ganhando terreno, nós estamos nos fortalecendo. E essa é parte da estratégia. A estratégia é reduzir os juros nas reuniões do Copom e ter apoio político suficiente para pressionar o Senado a tirar Roberto Campos Neto. Em última análise, sim, nós fazemos oposição à autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central eu analiso que é uma medida antidemocrática, que beneficia os rentistas, que beneficia a especulação financeira, que transforma a política monetária separada da democracia, do voto popular, que é uma coisa que eu sou totalmente contrário. Eu defendo que o presidente deve ter o poder de indicar o presidente do Banco Central e a diretoria do Banco Central. E se você estiver preocupado com medidas eleitoreiras, como aconteceu no governo Bolsonaro da PEC Kamikaze, o que mostra que a legislação precisa melhorar em relação a isso, não é? Que aquilo ali que o Bolsonaro cometeu foi crime. Há uma forma fácil de resolver isso. Quando a gente acabar, e eu torço para que um dia a gente acabe com a autonomia do Banco Central, o Congresso pode criar uma lei ao mesmo tempo que acaba com a autonomia do Banco Central, uma lei que diz, sim, o presidente pode indicar o presidente do Banco Central, pode indicar a diretoria, mas a diretoria do Banco Central e o presidente do Banco Central, em ano de eleição, não pode fazer uso da taxa Selic de forma eleitoreira. O que seria isso? Não pode fazer uma mudança drástica da taxa Selic ou drástica da política monetária sem ter indicadores econômicos nacionais e internacionais que embasem essa mudança. Se ela for claramente uma mudança eleitoreira, ela é ilegal. Aliás, como foi ilegal a chamada PEC Kamikaze. Até o Paulo Guedes chamou de PEC Kamikaze, se vocês se lembram. Enfim, então é extremamente tranquilo você evitar que a política monetária se torne um instrumento eleitoreiro e, ao mesmo tempo, garantir que a democracia tenha valor e que não se transforme a autonomia do Banco Central separe os brasileiros da democracia, do voto. Os brasileiros votaram em Lula, mas quem está definindo a política monetária é um bolsonarista. Isso não é certo, precisa mudar.
mas essa é uma etapa posterior. Agora temos que lutar por juros baixos e temos que lutar pela saída do Roberto Campos Neto. Em uma etapa seguinte, lutar pelo fim da autonomia do Banco Central e por um Banco Central que responda à democracia brasileira. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, divulgue, entre na luta com a gente pela saída do Roberto Campos Neto, divulgue o abaixo-assinado, leve para suas redes sociais, é muito importante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.